Boa noite, professora Silene. Meu nome é Igor Conhaque e o nome da minha dupla é Marcos Luiz Mitag Filho. Gostaria de apresentar o nosso trabalho de conclusão da disciplina de microeconomia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo, mas o nosso trabalho, como foi solicitado, é uma aplicação prática do conteúdo da disciplina. Nós escolhemos analisar o mercado que faz parte do dia a dia de todos, o mercado de cinemas. Especificamente, investigamos como a concorrência e as estratégias de preço se desenrolam aqui na nossa cidade de Blumenau. A nossa apresentação ela vai seguir uma estrutura clara. Primeiro vamos discutir o artigo científico que usamos como base teórica e esse artigo que nos deu fundamento para entender o comportamento do consumidor. Em seguida, vamos explicar como adaptamos esse estudo, qual foi a nossa justificativa e a metodologia que usamos para coletar dados primários aqui em Blumenau. Depois, vamos à parte principal, a análise de dados, com gráficos e assim vai. E por fim, apresentaremos nossas conclusões, comparando as que encontramos na prática com o que a teoria e o artigo de base sugerem. O nosso artigo de referência chama-se Gastos com Cinema, uma análise da pesquisa de orçamentos familiares, de 2008 a 2009, publicado pela Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos. Como o nome diz, ele não é um artigo focado nas empresas, e sim no consumidor. Exatamente. O objetivo central dos autores era entender o perfil da demanda por cinema no Brasil. Eles queriam responder às perguntas como: quem vai ao cinema? Quanto a renda de uma família impacta nessa decisão? E o mais importante para nós, o quão sensível ao consumidor é o preço dos ingressos. Esse slide ele é muito importante, pois é o pilar teórico do trabalho. O artigo se baseia em 3 conceitos microeconômicos. O primeiro é a elasticidade de preços da demanda de forma simples. Isso mede o quão sensível ao consumidor a uma mudança de preços. O artigo assume que o cinema é um bem de demanda elástica, ou seja, um pequeno aumento percentual no preço do ingresso causa uma queda percentual maior na quantidade de pessoas que vão ou deixam de ir ao cinema. O segundo conceito é a elasticidade e renda da demanda. O artigo prova que um cinema é um bem normal. Isso significa que, quando a renda da família aumenta, o consumo de cinema aumenta também. Isso não diz que o cinema não é visto como um bem de luxo, mas também não é um bem inferior. E por fim, o artigo acaba abordando o conceito de discriminação de preços. A forma mais óbvia que eles citam é a meia entrada. Em termos econômicos, a meia entrada é uma discriminação de preços de terceiro grau. A empresa, como o cinema, ela consegue identificar grupos diferentes de consumidores, estudantes, idosos, e sabe que eles têm uma elasticidade de preço menor. Ou seja, são mais sensíveis ao preço, por isso cobram um preço menor para eles e tratá-los ao mercado sem precisar baixar o preço para o público em geral. A metodologia que eles usaram foi uma análise estatística, um modelo econométrico. Eles não ligaram para os cinemas, eles pegaram microdados da POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, que é um questionário gigantesco onde as pessoas brasileiras declaram todos os seus gastos e eles isolam o gasto com o cinema. O principal resultado que o artigo confirmou, a teoria, o preço é sim um dos fatores mais decisivos para a demanda. Eles concluíram que a política de meia entrada são fundamental para manter o acesso ao cinema, especificamente para o público de menor renda, ou seja, o mais sensível ao preço. Aqui é onde nosso trabalho começa. O artigo base nos deu uma conclusão sólida sobre a demanda. O consumidor é sensível ao preço. A nossa pergunta de partida foi: ok, e como as empresas reagem a isso? Nós mudamos o foco da demanda para a oferta. A nossa justificativa para fazer isso em Blumenau é que a cidade é um laboratório perfeito que nós temos um mercado que é um oligopólio clássico. Temos 3 grandes concorrentes, que são a GNC, a Sinop
Cinépolis e o Arcoplex, e cada um se localiza em um dos grandes shoppings que tem o Blumenau. Como essas três empresas competem entre si, sabemos que seus clientes são sensíveis ao preço. A nossa metodologia foi um estudo de caso prático, como pedido nas instruções do trabalho. Definimos nossos concorrentes, o GNC no Neumarkt Shopping, o Cinépolis no Norte Shopping e o Arcoplex no Shopping Parque Europeu. Então nós fizemos o levantamento dos dados primários durante a mesma semana. Entramos nos sites oficiais de cada um deles e coletamos sistematicamente o preço de ingressos 2D para as sessões normais, anotando os valores da inteira e meia, qualquer promoção vigente de cada dia da semana. Esse é o resultado da nossa coleta. Essa tabela é a nossa base de dados, sem nem mesmo fazer o gráfico, já podemos tirar observações. Por exemplo, se olharmos a linha do Arcoplex, vemos que na segunda-feira o preço é de R$ 26, mas na terça ele cai para 12. Já no sábado ele sobe para R$ 30. O mesmo padrão se repete no GNC, R$ 28 na segunda e R$ 14 na terça. Fica evidente que não existe um preço de cinema. O preço é uma variável dinâmica, e é para analisar esse padrão que nós geramos um gráfico comparativo, como pedia na etapa 4 do trabalho. Esse é o primeiro gráfico e ele faz a comparação dos preços da entrada inteira 2D. Vamos focar no primeiro, no fim de semana, sexta a domingo. O que vemos? Os preços são mais altos que durante a semana e eles são também muito parecidos, onde R$ 28 no GNC e R$ 30 tanto no Cinépolis quanto no Arcoplex. Isso é um comportamento clássico de oligopólio. No final de semana, a demanda é cativa e mais inelástica. As pessoas têm tempo livre e querem sair. Como a demanda é alta, as empresas não têm incentivo para fazer uma guerra de preços. Elas praticam o que chamamos de conluio tácito. Elas mantêm os preços altos próximo das outras e maximizam seus lucros. Ninguém quer ser o primeiro a baixar o preço e estragar o lucro de todo mundo. Mas se no fim de semana eles agem em conluio, olhe que acontece terça e na quarta-feira. O mercado vira uma guerra de preços, onde o Arcoplex e o GNC despencam seus preços. O Arcoplex vai para R$ 12 e a GNC vai para 14, com promoções de preços únicos. Isso acontece porque nesses dias a demanda é muito baixa e, como o artigo base provou, extremamente elástica, o consumidor só vai ao cinema na terça se o preço for um grande atrativo. Então, as empresas usam o preço como isca para tentar roubar o cliente do concorrente e, no mínimo, cobrir seus custos fixos. Também é muito interessante notar que o Cinépolis ele não entra nessa guerra. Eles mantêm seu preço em R$ 22 e isso sugere uma estratégia de diferenciação. O Cinépolis pode estar apostando que o seu público é diferente, talvez menos sensível ao preço e mais focado no conforto e na conveniência. E por isso eles não precisam se igualar às promoções agressivas dos concorrentes. Este gráfico é, na nossa opinião, o mais importante. Ele demonstra a discriminação de preços na prática. Como o Igor já falou, os economistas chamam isso de discriminação de preços de terceiro grau, a habilidade de separar o mercado em grupos e cobrar preços diferentes para cada um. Exato, o cinema ele não vê os seus clientes como uma coisa só, eles veem no mínimo dividido em 3 grupos. O grupo 1, o público do fim de semana, demanda inelástica, paga o preço cheio de R$ 28 a R$ 30. O grupo 2, estudantes e idosos, demanda elásticas, pagam meia entrada de R$ 14 a R$ 15. E o grupo 3 seria o público do dia de semana, demanda muito elástica, só vai se pagar o preço promocional de 12 a 14. Ao fazer isso, o cinema é muito eficiente. Ele captura o máximo de excedente do consumidor.
Ele cobra R$ 30 de quem está disposto a pagar 30 e ao mesmo tempo consegue vender o ingresso por 12 para alguém que nunca pagaria 30. Assim, ele vende mais ingresso e maximiza o lucro total, o que é o objetivo de qualquer empresa. Nós chegamos à nossa conclusão que, primeiro, em comparação com o artigo base, a teoria se provou correta. O artigo diz que a demanda era sensível ao preço e na nossa pesquisa mostrou que, na prática, como a oferta em Blumenau reage agressivamente a essa sensibilidade. Segundo nossa pesquisa, mostrou que o oligopólio de cinemas em Blumenau tem um comportamento duplo. Nos dias de alta demanda, nos finais de semana, ele age como um cartel, com preços altos e alinhados. Nos dias de baixa demanda, nas terças e nas quartas, ele entra em competição acirrada via preço. Por fim, a principal ferramenta microeconômica que eles usam é a discriminação de preços, não apenas para o público de meia entrada, mas principalmente por tempo, que é durante os dias da semana, como forma de separar os clientes e maximizar a receita final. Com isso, encerramos nossa apresentação. Esperamos ter demonstrado a aplicação prática dos conceitos da disciplina, como era o objetivo desse trabalho. Todos os materiais exibidos estão gravados e a nossa base de dados e o artigo de referência serão postados no Moodle. Muito obrigado, professora, e é isso.